4 de julho. Quando me adora em espírito e em verdade, você se junta ao coro de anjos que estão o tempo todo diante do meu trono. Ainda que não possa escutar as vozes deles, seu louvor e sua gratidão são perfeitamente audíveis no paraíso. Seus pedidos também são ouvidos, mas é a gratidão que abre o caminho até o meu coração. Quando o caminho entre nós está livre, minhas bênçãos se derramam sobre você com abundância. A maior das bênçãos é ficar perto de mim e aproveitar a alegria e a paz da minha presença. Louve-me e agradeça-me continuamente ao longo do dia. Boa noite. Gratidão, Pai, por mais uma noite de estudo ao teu lado. Pedimos, nesse momento, que as tuas bênçãos caiam sobre os nossos lares, que possamos ser cada vez mais despertos para a tua verdade. Pedimos a espiritualidade de luz que nos acompanha, que conduz esse nosso estudo, nos trazendo a clareza necessária para os entendimentos da tua palavra. E que possamos emanar uma energia que se espalhe por todo o planeta Terra, não só para o nosso lar, mas para todos os nossos irmãos, para toda a humanidade. Que todos sejam beneficiados por essa luz que juntos vamos criar nesse momento de estudo. A presença da espiritualidade de luz, dos amigos benfeitores, da egrégora de Jesus. É uma honra. Que possamos também, cada vez mais, absorver esse entendimento e praticar no nosso dia a dia. Contribuir com a tua obra e edificar os nossos espíritos. Louvado seja o teu nome, para todo sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Com alegria, vamos levantar esse dedo. Alguém? Luciana. Capítulo 15, item 4, maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca ao saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amarei a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus.
Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Eu continuo ou paro, Suzana? Para e a gente comenta e depois qualquer coisa a gente lê mais um pouco. Mas vamos comentar. Porque depois vem a sobre caridade segundo Paulo, que ele é muito lindo também. Bom, esse é o mandamento. Todos nós conhecemos. Parece tão simples, né? Uma frase: amarei teu Deus sobre todo, com todo o vosso coração, né? Acima de tudo. E quando a gente começa a explicar, a estudar, a se conscientizar, a gente entende que Deus é tudo o que há, né? Nós somos centelhas desse divino, tudo, a criação, tudo faz parte da criação. Então, se a gente vai contra o nosso próximo, se a gente vai contra a natureza, as leis da natureza, a gente está indo contra Deus. Então, quando ele pede, amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É para que a gente entenda, eu vejo assim, né? Que a gente se conscientize de que tudo é Deus. Então, esse exercício, ele parece simples, mas não é, porque a gente não enxerga dessa maneira no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente entra no automatismo, a gente esquece, a gente não quer saber, a gente se ilude com todas as coisas. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, sobre a nossa experiência aqui na Terra. A gente acha que ela é eterna, que a gente vai ficar aqui para sempre, quando não é. Então, a gente vem para cá, a gente se confunde tanto com tantas coisas e parece tão simples. É tão simples. Só que é algo que a gente precisa estar sempre... Isso tem que ser o centro da nossa vida, assim. A gente precisa estar sempre se fortalecendo disso. Por isso, eu acredito que foram inventadas as religiões, para que a gente não se perdesse. Por um lado, é muito bom. Às vezes, a religião também nos faz se perder. Mas eu acho que é um lembrete, é algo que a gente precisa, é uma bússola, é um norte que nos é dado. Antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, quando não tinha tanta influência, né, externa, eu gosto muito de pensar nisso também, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, não tinham calendário, não tinha relógio, não tinha nada, se baseavam muito pelos aspectos da natureza, né? Pelas estações, pelo dia, pela noite, pela lua. Isso era uma forma de estar em contato com Deus o tempo inteiro. Isso era muito forte dentro de nós. Mas a gente foi se perdendo. E o importante é ter essa clareza de que a gente não perca essa essência, que a gente não se esqueça que somos parte dessa criação e que, se a gente quer seguir esse maior mandamento dele, é que a gente sempre se lembre disso. Nós somos parte, tudo faz parte, tudo é uma coisa só. Essa separatividade que existe, esse orgulho mesmo que o texto traz, esse orgulho, esse egoísmo, é que nos afasta desse amor, desse mandamento. O orgulho e o egoísmo nos afasta desse maior mandamento. Essa ideia de que somos seres separados, que somos separados das coisas, essa coisa de você se achar melhor do que o outro, ou essa divisão, as classes sociais, as próprias crenças, as raças, isso tudo nos separa tanto.
somos uma coisa só, somos todos um. É isso que esse maior mandamento vem para mim. Somos todos um. E quando nos conscientizarmos disso, vamos nos amar de uma maneira, vamos ter essa noção de que, né, somos todos parte dessa mesma fonte, dessa mesma luz. Então, ele nos pede sempre: amai o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amai a fonte. Somos todos parte dessa fonte. Não vamos nos esquecer disso. Não existe separatividade, não existe o outro. O outro é você. Então, acho que é um mandamento que engloba realmente tudo, que nos traz essa mensagem de que somos todos um. E se a gente quer seguir esse caminho, se a gente quer praticar esse maior mandamento, nós temos que ter essa consciência que não existe o outro. Somos todos um. Somos todos um corpo só. Partes. Somos fractais dessa luz. Precisamos todos nos unir, estar sempre unidos. E aí sim, a gente vai estar praticando. Enquanto a gente achar que o problema do outro não é o meu problema, que existe essa diferença, a gente não vai estar praticando nada disso. Então, para mim é isso. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, porque fazendo isso, a gente está amando tudo, está amando a criação, está amando essa fonte infinita, está praticando o amor incondicional, está dentro do que ele nos pede. É isso que eu gostaria de dizer. Tem um cara que a gente segue, o Rafa, né? Que ele usa ele fala que todos nós, cada um é de um jeito, né? Como se fosse um colar, né? Ele sempre fala assim, como se fosse um colar. Cada um é uma pedrinha daquele colar. E cada pedrinha é de uma cor, de um jeito, de um brilho. Cada um de nós é de uma cor, de um jeito, de um brilho. E aí passa aquela linha, né? Para poder pegar todas as pedrinhas para poder fazer o colar, né? E essa linha que passa é Deus, né? Que vai unindo todo mundo, que todo mundo é um só, todo mundo está conectado, né? E eu acho essa analogia bem bacana. Alguém gostaria de falar sobre o nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. A Nani. A fala da Luciana me lembrou muito uma história, eu acredito que todos já tenham conhecimento, aquela do Ubuntu, que é um experimento que foi feito acredito, se não estou enganada, numa tribo africana, né? Em que tinha uma espécie de corrida entre crianças. E aí, quando foi dada a largada, ao invés de uma correr para chegar primeiro, todas elas deram a mão e andaram juntas. E aí, quando chegou lá na frente, alguém perguntou: por que vocês deram a mão para chegarem todas juntas e disputar, dividir o mesmo prêmio, se uma poderia ganhar e usufruir de tudo? E aí eles diziam, né, que o princípio que eles acreditam é que todos serão felizes, um será feliz quando todos forem felizes. Eu acho que é basicamente isso que Deus quer que façamos, né? E as crianças, pela convivência, pela história delas, né? Pelo aprendizado que eles têm, eles já sabem isso desde pequeno, e nós, já burro velhos, continuamos querendo ser melhores do que o outro, chegar na frente do outro, ganhar o prêmio sozinho e não dividir com ninguém. E eles dão as mãos e todos chegam juntos, porque eles acreditam que a felicidade ela tem que ser compartilhada. E eu achei isso muito bonito, essa história.
E aí, quando você, Suzana, falou do colar, que o fio era Deus e as pedrinhas somos nós, né? Reúne muito bem isso tudo. E aqui no texto ele falou, deixou 3 pontos bem característicos, que precisamos amar Deus e ao nosso próximo. Para isso, a gente precisa praticar a caridade e a humildade, fazer com que elas cresçam, e, da mesma forma, fazer com que egoísmo e orgulho diminuam, deixar de praticar. Praticar um para a gente se aproximar dele e deixar de praticar o outro também para estar mais próximos dele. E aí, acho que é isso que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa correria, nós temos sempre desculpas para, de repente, deixar o outro um pouquinho de lado. Se eu posso ter um momento feliz com a minha família, eu vou sozinha, porque aí eu vou gastar menos, e eu vou ter com que fazer, eu vou ter condições de fazer com que eles, de repente, fiquem com água na boca daquele passeio que eu fiz e eles não fizeram. Muitas vezes a gente até nem pensa isso diretamente, mas quando a gente esfrega aquelas fotos, né, na cara deles, nossa, foi maravilhoso. Eu tenho umas pessoas conhecidas que elas sempre falam assim: nossa, fui num lugar tão lindo, lembrei tanto de você, só não falei com você porque foi em cima da hora, e é sempre em cima da hora. E outro dia eu estava falando isso com a minha filha, eu falei: você já prestou atenção nisso? Porque a gente, na família, a gente sempre foi muito festeiro, a gente sempre festejou tudo, mesmo quando não tinha motivo, a gente arranjava um motivo para festejar. Se iríamos fazer uma festa, a gente fazia reunião para programar a festa. E aí fazia reunião, era aquela diversão e tal. No final a gente lembrava: nossa, a gente não fez não programou a festa. Vamos fazer outra semana que vem. Isso era um bocado, nossa, era uma maravilha. E a gente aproveitava de uma forma tão grande, porque a gente, na verdade, festejava várias vezes a mesma coisa, e era muito bom. E hoje nem a festa a gente faz, que dirá as reuniões prévias, né? E é sempre assim, tão em cima da hora, puxa, mas foi tão de repente. E aí eu falei para minha filha: puxa vida, veio São João, São Pedro, e nós não comemos uma canjica, nós não fizemos um bolo, ficamos esperando, porque vamos reunir, vamos fazer. Mas a gente podia ter feito, né? A gente faz em casa, a gente faz o nosso bolo, faz a nossa pipoca, a nossa canjica, e acho que não precisa de mais, quando a gente tem alegria dentro da gente, né? E é isso que eu acho que acontece muito. As pessoas estão ficando muito individualistas quando é a hora de exercer o coletivo. E foi o que a Luciana falou, que todos somos um. E é muito bacana, eu ainda acredito nisso e eu luto muito por isso, para que as pessoas que estão ao meu lado, para que elas desfrutem das coisas boas, da mesma forma que eu. Nem sempre eu posso oferecer tudo o que eu tenho, mas pelo menos um pouco. Eu tento sempre fazer com que esses momentos de alegria que tem na minha vida sejam repartidos com as pessoas, e de preferência que elas estejam comigo. Mas, infelizmente, a gente vai perdendo isso. E eu acho que é muito isso, né, que Deus falou, que nós precisamos estar juntos, porque, na verdade, a gente vem do mesmo lugar. A gente tem que lembrar da nossa base, da nossa fonte, que é Ele. E quando a gente lembrar dele, quando a gente pensar que somos filho dele e que o meu vizinho, o meu parente, aquele cara que eu não gosto, também é filho dele, e se eu quero uma coisa boa para mim, eu também preciso querer que os outros tenham as mesmas bênçãos que eu tenho. E aí a gente vai conseguir, se Deus quiser. Perfeito. Luciana, quer falar? Eu acho que a ideia é essa mesmo. Tipo, eu também já desse ouvi falar quando a gente usa a expressão: eu vou jogar o lixo fora. Não existe fora. Para onde que
o planeta Terra não tem você não vai jogar nada, não existe. Então, a gente tem que ter uma consciência maior das coisas. Nós estamos habitando um planeta, o mesmo planeta. Somos feitos do mesmo material, somos todos iguais. E existe essa separação que nos atrasa muito, que nos coloca num lugar de muita ignorância. Então, esse mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, é saber que existe uma inteligência suprema, existe algo muito maior do que nós devemos respeitar e expandir cada vez mais para tentar conhecer. E o segundo mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. Respeite, porque vocês não são diferentes, vocês fazem parte do mesmo plano, estão todos no mesmo processo. E é muito interessante isso, porque a evolução ela é individual, ninguém força ninguém a evoluir. É algo que você precisa buscar por você no seu tempo. Mas o coletivo é favorecido. Cada vez que uma luz se acende, cada vez que alguém sobe um degrau, todo mundo ganha. E está todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, é muito bonito. Mas, assim, a gente precisa ter consciência dessa coisa, né? Desse processo todo. Saber que quando você vai jogar um lixo fora, não existe fora. Saber que você habita um planeta onde seus irmãos também estão. Saber que você está indo para o mesmo lugar. Saber que é individual, mas que o coletivo se favorece. Quando você começa a expandir, cada irmão, cada pessoa que atravessa a sua vida vem para somar, vem para te ensinar, então é só expansão. Mas a gente precisa se conscientizar, a gente precisa querer, a gente precisa buscar, a gente precisa ficar atento para essa obra que Jesus deixou, para esses mandamentos. Parece que a gente, desde criança, ouve isso, mas não integra isso, né? E quando a gente começa realmente a integrar, faz tanta diferença. E realmente a gente precisa agradecer muito por esse estudo nosso aqui, que está ajudando demais, assim, né? Eu acho que está ajudando todos nós. Porque vai batendo na mesma tecla, né? A gente vai relembrando. Não, peraí, já caiu isso, mas é porque eu tenho que estudar de novo. Quer falar alguma coisa, gente? Fátima, tá caindo. Ah, Sueli. Eu estava lendo o texto aqui, aí principalmente quando fala aqui de orgulho e egoísmo, aí eu fico me lembrando que meu marido fazia parte de uma fraternidade, cujo lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eu não concordo, eu sou uma pessoa um pouco polêmica realmente, né? Mas ele gostava, eu também não me interferia, entendeu? Mas eu nunca vi muito isso, não, porque eu acho assim, a minha mãe costuma dizer que quando você fala uma coisa e faz outra, é porque você está lendo um livro de cabeça para baixo. Na sabedoria popular, ela falava isso. Tanto que aconteceu agora, ele partiu, aí no início me procuraram e tal, hoje em dia ninguém me procura. Se nós, as esposas, somos chamadas de cunhadas, eu não vejo esse apoio que eles falavam que existia, entendeu? Aí ontem até eu estava num grupo que teve esse problema, eu não consigo ficar calada, né? Aí eu até rebati isso, porque tinha um que é um membro dessa fraternidade. E eu só não concordo, eu não concordo. Eu, por exemplo, ele tinha a ideia dele, eu tenho a minha. Nós éramos casados, eu conheci ele há muitos anos, mas não necessariamente sou obrigada a pensar igual, certo? Então, eu acho assim, as pessoas falam uma coisa e pregam outra. Isso é realmente uma coisa que me estressa bastante. Isso, eu sou ele igual ontem, ó, exercer a paciência. Vamos trabalhar a paciência, foi o estudo de ontem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Fátima, Silvia? Não? Vai, Silvia. Tô achando que a Luciana tá muito geográfica hoje. Ela falou umas coisas que me lembram muito essa questão de terra, de pão, de tudo, né? A gente pensar o macro.
Me lembra um pouco até do início da civilização, que a gente éramos em tribos, né? Vivíamos juntos. Depois, com o tempo, com o aumento da tecnologia, a gente percebeu que a gente pode habitar qualquer lugar do planeta e que a gente pode viver separado. E acho que isso influenciou, isso eu acho não, né? A ciência prova, a gente começou a dividir as coisas até na hora do conhecimento, né? A gente pensa separado porque desde criança a gente tem as matérias separadas, né? Você tem várias matérias na escola e às vezes o aluno não consegue relacionar o mesmo conteúdo que é dado em duas disciplinas. Eu via isso muito porque eu era professora de geografia e trabalhava muito conteúdo de ciências. A gente trabalhava o mesmo conteúdo e em disciplinas diferentes, mas às vezes os alunos não conseguiam perceber que a gente estava trabalhando o mesmo conteúdo. Isso acontece muito, física, matemática, que são disciplinas afins. Ou a gente não vê a aplicação da física na nossa vida. A gente não consegue relacionar isso que a gente aprende na escola com o que é útil na nossa vida. A gente vem de um modelo educacional que, infelizmente, é assim ainda. A gente acha que precisa mudar o nosso modelo educacional. Acho que é papo de educadora, não sei, mas eu acho que isso ajudaria. Se a gente, desde o começo, desde criança, aprendesse no coletivo, tivesse aulas que relacionassem coisas úteis da nossa vida com o que a gente aprende na escola e o que a gente tem que aprender para ser um bom cidadão, né? Não só os exemplos que a gente tem em casa. Tem um modelo na Suíça que as crianças aprendem utilidade doméstica em casa, economia doméstica, aprende a fazer costura, aprende a cozinhar, aprende a fazer compra, meninos e meninas, que é uma maneira de reforçar a igualdade entre os gêneros, isso que a dona Sueli estava falando, né? Da igualdade, de fato, que você ensina desde criança, que homens e mulheres podem fazer praticamente as mesmas coisas. Eu acho que isso é fruto da educação. Nosso pensamento é muito fruto da educação que a gente tem. Né? É isso. Isso mesmo. Lá, quando começa, né, na educação infantil, é como a Silvia falou, é tudo junto, né, a disciplina. São várias disciplinas falando sobre o mesmo assunto. E depois, a tendência, quando a criança vai crescendo, é ir separando mesmo. Luciana, quer falar? Não, concordando com a Silvia mesmo. E também, quando você é criança, você é condicionado a estar sempre competindo nota, você está sempre estimulado a isso, você precisa ser melhor, você precisa se sobressair. Isso tudo faz um mal, né? Mas eu acho que a gente está se conscientizando mais disso. Eu vejo pelos meus filhos, a escola está tentando, sabia? Os professores tentam. Vocês, como professoras, eu vejo, assim, nos exercícios, a professora tenta trazer essa coisa mais humanitária. Acho que está mudando, tá começando um movimento para isso. E isso é muito legal, né? Eu acho que é o caminho mesmo, porque não adianta a gente ficar pregando igualdade, ficar pregando um monte de coisa e as crianças sendo assim, é uma hipocrisia, né? Porque acho que tem que acompanhar mesmo. Mas eu sinto que começou assim um movimento, eu vejo pelas crianças assim. Às vezes o próprio Pedro, que é o mais novo aqui, dá umas lições de moral na gente assim, como se ele já estivesse aprendendo de uma outra maneira. Eu acho que o futuro é isso. Tomara que seja, né? Porque a nossa geração, as gerações anteriores, sofreram muito essa distorção, né? Tá bem diferente, sim, de como a gente aprendeu, da época que a gente aprendeu. Agora tá melhorando, graças a Deus. É a evolução, é o progresso. Fátima, 1 minutinho, tá acabando o tempo. Rapidinho. É que, vendo a Luciana falar, né, eu lembrei de um vídeo que um amigo mandou para mim no Zap, com criança da nossa época, né, que a gente já tem 50 anos, e das crianças de hoje, aí falando das crianças raiz, da criança Nutella. Eu falei, o vídeo é divertido, só que a gente tem que ver que tudo muda, né? Porque no vídeo falava, eu apanhei tudo e não me fez mal, mas isso não cabe mais hoje. Né? Eu acho que, assim, como eu não tenho muito convívio com ele, mas pelas postagens dele eu vejo que ele é uma pessoa muito rígida com os filhos, eu acho que, assim, de uma certa forma, Deus me usou para, tipo assim,
Ele mandou na zoeira, eu não sou uma pessoa que estou com contato com ele todos os dias, então eu podia dar um sabãozinho nele assim de leve, né? Para ele tentar pensar um pouquinho. Eu falei, mas a juventude hoje é maravilhosa. Eles não são preguiçosos, eles só aprendem de forma diferente da gente. Mas se a gente parar para analisar, eles têm um conhecimento numa certa idade que a gente não tinha, a gente levou muito mais tempo. Agora, quanto a ter qualidade, a pessoa se destacar, vai depender de qualquer um, isso em qualquer época, vai de você buscar. E isso também é responsabilidade dos pais, porque se desde cedo você incentiva a criança a buscar, ela vai aprender a fazer isso. Agora, se você não cobra, igual hoje em dia, tem toda essa tecnologia. Se você senta ali, ajuda ela a pesquisar aquilo que ela está com dúvida, ela vai te deixar no chinelo e vai embora naquilo ali. Agora, se você larga ela com o celularzinho na mão só, vendo o que ela acha divertido, ela não vai aprender coisas que, de repente, vão ser importantes para ela no futuro. Aí eu falei assim, de um jeitinho, né, bonzinho com ele, mas assim, poxa, eles têm valor, eles são maravilhosos, eles são muito mais espertos do que a gente, eles já não têm tantos preconceitos, entendeu? Isso. É isso. Ai, gente, maravilhoso participar. Nosso tempo já está no fim. Vou chamar a Nani, tá, Nani? Vem, Nani! Graças a Deus que as coisas estão mudando, né? E tudo deve começar pelo respeito às diferenças. E cada um é um, cada um aprende de uma forma. E o pessoal aí que é professor sabe. E eu achei muito bacana isso que a Silvia falou, de que tudo está em todos os lugares, só que a gente aprende. Isso tem que estar aqui e depois a gente não consegue juntar. É uma dificuldade realmente muito grande. Então, que a gente possa, já a partir de agora, aprendendo aí com as crianças como o Pedro, né? Dando ouvido a eles, né? Porque às vezes eles chamam a nossa atenção e a gente acha que é porque a criança não sabe de nada, e a gente é que está deixando de aprender, está perdendo a oportunidade. E assim, Deus é maravilhoso, ele faz tudo certinho, né? A gente vê que tem determinados lugares, embora estejamos todos no mesmo tempo, que já está mais adiantado e que a gente aprenda as coisas boas, que a nossa tendência é copiar o que não é tão bacana. Que a gente mude as nossas prioridades, porque ele fez tudo tão certinho, tudo tão bonitinho, fez a engrenagem toda acomodadinha para girar igualmente, uniformemente, e a gente vai querendo mexer e desengrenando tudo, né? Agradecendo muito a Deus pelo dia de hoje, por esse aprendizado, agradecendo por já conseguirmos diferenciar, saber que cada um é de um jeito, que precisamos respeitar o nosso próximo como queremos que nos respeitem. Obrigada, Senhor, mais um dia. Tu és maravilhoso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
E Deus será sempre Deus, perfeito, maravilhoso, bom, paciente, generoso, justo. Poderíamos ficar aqui horas e horas destacando as qualidades de Deus, mas vamos nos deter ao que nós temos que modificar, que nós é que temos que nos adaptar, é que temos que nos transformar e nos melhorar para sermos, então, merecedores plenamente de tudo o que Ele nos dá. Obrigada, Senhor. Mais um dia, obrigada pelo estudo, obrigada pela nossa vida, que possamos aprender a admirar toda a perfeição que criastes para nós. E na nossa hora, que a gente dê um passo, que a gente aproveite, que a gente aprenda. Obrigada por fluidificar as nossas águas e pelo remédio que colocas nela. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto de que caia. 1, 2, 3 e sorrindo. A gente usou todos os minutos hoje. Um beijo, gente.